Salve galera do canal Jabinho, sejam bem-vindos mais uma vez nesse clima de carnaval que acabou hoje, né? Enfim, então foda-se. Vamos fazer o comparativo mais pedido aí na nossa abinha de comunidades do nosso querido FYE8. E hoje ele vai bater de frente com o nosso FYE6, mas antes de começar esse vídeo, já sabe, né, moleque? Se você não é inscrito, já se inscreve nessa porra. Vamos pro vídeo. É isso aí, galera, como eu disse, hoje vai ser aquele nosso comparativo pesadaço aqui no canal do Jabinho entre os nossos fones da Blitzwolf, o nosso querido FYE8, moleque, e o nosso FYE6, que é o meu queridinho, moleque. E antes de começar esse vídeo, já vou avisando que eu estou vendendo um FYE6 no Mercado Livre, que é o do meu irmão, que ele comprou e usou umas 2, 3 vezes, deixou encostado e precisa da grana agora. Então, esse anúncio vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, moleque, além dos links do AliExpress, moleque. Meu, foda-se, vamos começar o nosso comparativo, moleque. De praxe, a gente sempre fala sobre unboxing, sobre a caixa, né, moleque? E neste caso, mano, como é da mesma marca, ela tem que seguir meio que um padrão, até porque as caixas são quase idênticas. Eu não entendo muito porque que ela gosta de moldar o formato delas. Como eu disse, a questão do unboxing, eles são iguais, eles vêm com os mesmos itens, então é a mesma coisa, não tem nada a falar sobre isso. Enfim, galera, agora vamos falar sobre a case, moleque, deixar as caixinhas aqui. Vamos lá, primeiramente, dar uma olhadinha aí pra vocês. Vamos dar uma bisolhada aqui pra vocês na nossa querida case do FYE8, rapaziada. Flick no meu flá, tem flick no meu flá, flick no meu flá, oh. Cornflakes, air fry, Tomb Raider, drink water, to fly. Enfim. E agora o nosso FYE6, vocês podem ver que tá um pouco arranhado aqui, porque realmente esse é o fone que eu mais uso, tá ligado? Sony Blaine, Cine Claps. Sony Blaine, Cine Clever, Sony Blaine, Cine Clever, Sony freaking take it, on my fucking god, bros, eu não, Sony Blaine, Cine Clever, Sony freaking preguiça, aquele calma, isso aqui, agora tá vindo, oh, I'm living this soul, I'm living this soul, tick-tick-tock, começou, oh. Enfim, galera, essas são as cases, e antes de eu começar, já vou avisando que no nosso lado direito, né, que no caso seria o seu esquerdo, vai ficar o nosso FYE8, e do meu lado esquerdo, e o seu direito vai ficar o nosso FYE6, moleque, enfim. Vamos lá, a primeira coisa que eu gosto de falar nas cases é a questão do design. E aqui a gente tem duas cases totalmente diferentes, moleque. Tem a nossa case trambolho da Blitzwolf FYE8 e o nosso case que também é um considerado trambolho do nosso FYE6, moleque. Na questão de design, eu sinceramente acho muito feio a case da FYE8, tá ligado? Tem algumas vantagens, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Então, na questão de design, já por seguir um padrãozinho do mercado, o nosso FYE6 ganha seu pontinho, tá ligado? Na questão de portabilidade, moleque, além de ser bonito, eu preferir o nosso FYE6 pra questão do design, eu também acho ele muito mais tranquilo pra se carregar no bolso. Porque, por exemplo, o nosso FYE8, ele não é um negócio que você pode colocar no seu bolso. Poder você pode, mas é aquele negócio que realmente vai te incomodar muito mais do que se você carregasse o case do FYE6, moleque. Então, por este motivo, o ponto para o nosso FYE6 na questão de portabilidade, também levando em consideração o tamanho e a questão do peso. Como a gente já falou da questão de design, a questão de portabilidade, vamos falar sobre a questão de construção da sua case, moleque. Esse ponto eu já vou avisando que vai pra nossa queridinha case do FYE8 e eu vou dizer o porquê, moleque. Porque ela tem uma construção de alumínio na base, tá ligado? E a tampa é de plástico como padrão do FYE7, moleque. E por este motivo, ele é bem mais, como eu posso dizer, resistente. Pelo menos ele passa uma confiança bem maior do que do nosso FYE6, que é todo de plástico. Então, na questão construção, o ponto vai para o nosso FYE8. Vamos falar sobre um dos pontos que eu sempre reclamo nos fones e nas cases. É a questão da entrada, moleque. O nosso FYE6, 8, ele tem a entrada micro USB. E o nosso FYE6 traz algo que eu gosto bastante, que é uma entrada do tipo C, que é o novo padrão atual aí, né, do nosso mercado. Então, por este motivo, pontinho pro nosso FYE6. Vamos falar sobre a questão das LEDs, moleque. Vocês podem ver aqui que
só de abrir a nossa case do FYE8, ele já mostra aqui o indicador da sua bateria. E também ele mostra aquele indicador falando que os dois fones estão conectados e carregando, assim como o nosso case do FYE6, moleque. Mas tem um detalhe. Os dois servem para você ter um acompanhamento durante o dia a dia na questão da sua bateria da case. Mas eu acho muito mais bonitinho o LEDzinho que tem no FYE6. Por quê? Porque ele mostra exatamente quantos porcento tem na sua case. É um detalhezinho a mais, né, que você também consegue acompanhar, tendo que fazer umas continhas de matemática rápida ali. Mas eu acho mais intuitivo o LED do FYE6. Então por esse motivo eu vou dar esse pontinho pra ele, moleque. Vamos falar agora sobre outra questão que eu acho que não tem muito a ver com o tamanho das cases. Porque, por exemplo, quando eu peguei a case do FYE8, eu achei que teria bastante bateria pelo tamanho da case, tá ligado? Mas não é o que acontece. No quesito de bateria, a nossa case do FYE8 te dá 18 horas, tá ligado? E o nosso FYE6 te dá 24 horas. Então, por este motivo, pontinho para o nosso FYE6, moleque. Algo que eu vou ressaltar aqui, e eu vou falar que essas duas cases são muito boas, é na questão da retenção da bateria. Ou seja, aquela bateria em stand-by da sua case, que você deixa lá seu fone jogado e tipo não carrega, ele já carregou os fones e você simplesmente não usou. Essas duas cases são muito boas nessa questão do stand-by, porque, sei lá, eu já deixei a case do FYE6 uma semana sem usar e tinha perdido em média o que? De 7 a 10% de bateria só da case em uma semana sem uso nenhum, tá ligado? E isso também acontece com a nossa case do FYE8, então essas duas cases não ganham pontos nesse quesito, só gosto de deixar esta observação que em modo stand-by essas cases são excelentes, moleque. Agora a gente tem um pontinho extra que o nosso FYE6 não tem, moleque. A gente vai falar aqui sobre o case do FYE8, moleque. Um dos diferenciais dessa case é que ela tem aquele padrãozinho AirPods, tá ligado? Que você abre ela, aí os dois fones já entram em modo de pareamento. Então antes de você tirar ele da case, eles já podem estar conectados com o seu aparelho, por exemplo. E quando você fecha, ele também encerra a conexão e volta a carregar os seus fones. Então esse é um pontinho extra que não tem, eu não vi pelo menos em nenhuma das outras cases que eu já tive aqui no canal. E essa é a primeira vez que eu tenho esta beleza de feature numa case, moleque. Então por esse motivo, a minha questão pontinho extra vai pro nosso queridinho case do FYE8. Galera, antes de continuar o nosso comparativo, já vou dizendo, se inscreve nessa desgraça, pelo amor de Deus, e deixa aquele seu likezinho maroto nessa desgraça aí também. Enfim, galera, agora a gente vai falar sobre os fones. A gente terminou os pontos da case, moleque. Então vocês já tem uma visão aí de como que é a questão das cases. E sem muita enrolação, vamos pegar aqui as crianças. E eu vou colocar algumas imagens aí pra você no vídeo e vou mostrar aqui também no vídeo, porque né, você tá ligado, né, bicho? Veja aqui como é que são os dois fones, moleque. Não sei, talvez eles estejam sujos, enfim. E na questão de design, moleque, eu acho mais bonitinho e menos chamativo o nosso FYE8, perdão, 6, né, moleque? Então o pontinho vai pro nosso FYE6, porque pelo design eu acho mais bonitinho o nosso FYE6, porque ele é menor e tal, e tem outros detalhes que a gente vai falar agora no quesito de encaixe, conforto na sua orelha, moleque. Eu vou colocar aqui o nosso FYE8 na orelha e o nosso FYE6 na outra orelha, moleque. Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês primeiramente o nosso FYE8 e o nosso FYE6, moleque. Cara, assim, quando você coloca os dois fones, você tem aquela sensação de que um deles ficou melhor encaixado, que é a questão do nosso FYE6. Eu suponho que seja porque o nosso FYE8 ele tem um caminho maior até a sua orelha para fora. E o nosso FYE6 ele já tem um caminhozinho menor, então ele já meio que encaixa diretamente mesmo, não fica tendo um pedacinho a mais, tá ligado? Os dois fones eles encaixam legal, mas eu sinto uma segurança maior no nosso FYE6.
E6, moleque. E assim, na questão do conforto e encaixe, o pontinho vai pro nosso FYE6. E aproveitar que a gente falou sobre isso, vamos falar sobre a questão de atividades físicas. Como eu acabei de falar, o nosso FYE8, ele parece que tá solto. Ou seja, isso é ruim pra você que gosta de fazer algumas atividades mais pesadas, moleque. Por quê? Vou te dar até um exemplinho que, olha, é muito fácil mexer nele. Então, se você faz atividades mais, vamos supor, violentas, ele não é um fone muito bom. Agora o nosso FYE6, como eu te falei, ele encaixa melhor. Então, ele não se mexe tanto, tá ligado? Claro que se você ficar arrastando para um lado para o outro, ele se mexe bastante, mas ó, se você ficar batendo na alça aqui, ó, ele não se mexe, só se você fizer uma pressão maior, tá ligado? Então, na questão de atividades físicas, atividades mais pesadas, o nosso FYE6 é mais indicado, e o nosso FYE8 já não fica tão bem classificado, então por este motivo, para atividades físicas, o nosso FYE6 ganha seu pontinho, moleque. Aproveitar que a gente falou sobre atividades físicas, vamos falar sobre a questão do certificado destes fones, moleque. O nosso FYE8 te dá um certificado IPX5, moleque. Já o nosso FYE6 te dá um certificado IPX6, moleque, ou 6, ó, combina, né? Entendeu? Pegou o trocadilho da Blitzol, que dá até pra tomar um banho, mas eu já vou avisando, não façam isso, porque sei lá, não tem sentido. Então por esse motivo, o nosso FYE6 ganha seu pontinho, porque tem um certificado superior ao do outro modelo. Agora vamos falar sobre a questão bateria, moleque. O nosso FYE8 te dá até 5 horas de música e o nosso FYE6 te dá até 4 horas mais ou menos. Então, por este motivo, pontinho pro nosso querido FYE8, moleque. Vou falar um pouquinho sobre codec. Codec, né? É aqueles protocolos de transmissão de áudio, moleque. Pode ser que eu tenha falado besteira, talvez. Mas o nosso FYE8 te dá a tecnologia da Qualcomm, que é aquele codec aptX, moleque, que dizem que diminui o delay, que te dá uma qualidade melhor de som. Enfim, o nosso queridinho tem esta tecnologia e o nosso FYE6 não tem. Então, por esse motivo, pontinho pro nosso queridinho FYE8, moleque. Vamos aproveitar, vamos falar sobre a questão do touch, moleque. Os dois fones são touches, tá ligado? O nosso queridinho FYE8 ele é touch de verdade, porque você só encostar aqui ele já reconhece o toque. Já o nosso FYE6 ele não é bem aquele touch padrão como o do nosso FYE8, ele é mais aquele tap, que é tipo bater, tá ligado? Que você simplesmente não é só de tocar, você tem que dar um tapinha, tá ligado? Dar 2 tapinhas pra dar play, pause. E assim, o nosso FYE8, ele às vezes não reconhece alguns toques, às vezes você nem sabe se tem que bater aqui ou aqui. Mano, é muito incerto o touch do nosso FYE8. Já o nosso FYE6, você já sabe mais ou menos, porque, por exemplo, você pode bater aqui, realmente, mas você pode bater um pouco mais pra baixo. Mas você sabe onde é que pode fazer os comandos do seu fone. Assim, o nosso FYE8 ele falha algumas vezes, o nosso FYE6 você pode dar uma ramelada na hora de fazer os toques, porque tem que dar 2 toques a partir de 2. São 2 toques, 3 toques, às vezes você dá 3, mas ele só conhece 2. Então, assim, nessa questão eu não vou dar ponto para nenhum dos dois, porque eles não são perfeitos, mas assim, na questão de usabilidade eu prefiro o nosso FYE6, porque ele falha menos, ele não tem aquele toque acidental como acontece com a maioria dos fones touch. Aproveitar que a gente falou sobre a questão do fone ser touch, vamos falar sobre as funções, moleque. O nosso FYE8, ele tem todas as funções, até de aumentar e diminuir o volume. Aí você pode pensar, se você assistiu o meu vídeo de review, eu falei que não tinha essa função, mas realmente essa função não é apresentada no manual, nem nos anúncios. Eu descobri isso através de um parça aí, de um inscrito, que a gente conversou aí no Instagram e tal. Falando nisso, vou mandar um salve pra ele aí. Pro Bruno Aguiar, mano, tamo junto aí, meu irmão. Força aí no seu canal e boa sorte aí. Tamo junto, moleque. Enfim, ele me falou que tinha a opção de volume, daí eu falei, pô, será? Daí eu peguei o fone e experimentei, tipo, continuei segurando o fone e ele realmente abaixa o volume e aumenta, só que, cara, é algo que, assim, eu achei sinceramente muito ruim, porque, por exemplo, na minha situação, eu segurei pra baixar bastante o volume e ele desliga, tá ligado? Depois de uns 10 segundos ele acaba desligando o fone. Aí se você abaixa muito o volume do fone e precisa subir bastante de novo, acontece a mesma coisa, que foi a minha experiência, tá ligado? Então, por esse motivo, na questão de funções,
o nosso FYE8 ele tem todas as funções que o nosso FYE6 tem, mas as opções de diminuir e aumentar o volume, apesar, né, de não estar escrito nem no manual, nem nos anúncios, e ser meio ruim a questão de aumentar e diminuir o volume, mas tem essa opção. Então, por este motivo, o nosso FYE8 ganha seu pontinho, moleque. Vamos aproveitar e falar também sobre a construção. Os dois fones são feitos com grafeno, moleque, ou seja, eles deveriam ser tecnicamente mais leves por ter esse material. Assim, sinceramente, pelo fato da construção do nosso FYE8 ter dois drivers, e ele ser bem maior também, tá ligado? Ele é um pouquinho mais da hora, porque tem dois drivers. Então, na questão de construção, além dos dois serem de grafeno que fica empatado, o nosso queridinho FYE8 tem dois drivers. Então, por esse motivo, ele ganha seu pontinho, moleque. Vou falar sobre algo muito importante, que é a questão de delay, moleque. Todo mundo me pergunta, pô, mas é bom pra jogo, é bom pra vídeo? Já vou avisando que pra vídeo, ok, e pra jogos, tem aquele delay que você já conhece da maioria destes tipos de fone. Então, assim, eu não recomendo nenhum dos dois para jogos, para vídeos, ok, mas assim, é a mesma coisa tanto um quanto pro outro, então nenhum deles vai ganhar seus pontos, tá ligado? Aproveitar que a gente falou sobre o empate aí, a questão do microfone também é idêntica, apesar de ser um dos melhores fones para conversação, porque o microfone fica mais próximo da boca, eu ainda consigo classificar ele como a maioria dos outros fones, tá ligado? Ou seja, para lugares tranquilos é ok, agora para lugares barulhentos, com bastante ruído, já é mais sofrível, né? Então você vai ter que gritar um pouquinho. Então, na questão do microfone também eles empatam. Na questão de conexão e estabilidade, os dois fones também são iguais, não tem problema de queda, assim, pelo menos eu nunca tive nenhum problema muito hardcore, tá ligado, meu? Então, na questão de conexão e estabilidade, os dois pra mim estão muito bem colocados e por este motivo nenhum deles vai ganhar seu pontinho, moleque. E vamos logo pros pontos finais, que é a questão do som, que é o ponto principal destes fones, moleque. E eu fui surpreendido, como eu disse no review sobre o nosso FYE8, eu fiquei bastante frustrado com o som deste fone, moleque. E logo de cara, sempre que a gente fala de som, a gente começa pela questão do volume, moleque. E o volume do nosso FYE8 é maior que o nosso FYE6. Então na questão volume, pontinho pro nosso FYE8, moleque. E também vamos levar em consideração que ele tem dois drivers, né? Então realmente é meio que de praxe ter um voluminho um pouquinho maior mesmo. Aí começa a tristeza, moleque. Vamos falar sobre os graves, moleque. Porra, você pensa, tem dois drivers no fone FYE8, mas o grave do FYE6 é melhor. Vai explicar isso aí, velho. Cadê o seu Deus agora, né? Cadê ele? Cadê? Não tem como explicar isso, moleque. Não tem como. Os graves do FYE6 são melhores e por este motivo eles ganham ponto, moleque. Como pode? E assim... Porra, triste. Por um lado é bom, mas é triste. E por último, que é a questão do equilíbrio. Tem aquela música que não distorce tanto, né? Que você consegue ouvir todos os instrumentos, aquele som cristalino, moleque. Essa aí foi difícil, essa foi difícil, cara. Porque no nosso FYE8, como eu te falei, ele não tem mais graves que o nosso FYE6. Mas eu senti... Porra, bicho, o bombeiro tem que sair da casinha essas horas, meu irmão. Brincadeira, meu irmão. Galera, no nosso FYE8 eu senti um problema, galera. Como eu disse, ele não tem tantos graves quanto o nosso querido FYE6. Só que não é questão de não ter um grave tão forte, é questão que os graves do nosso FYE8 deixam a desejar, moleque. Ou seja, por exemplo, nas músicas que eu gosto de ouvir, na parte que eu fui fazer o teste da questão do equilíbrio, falta tanto grave que chega a deixar a música meio sem sal, tá ligado? E assim, comparando os dois fones, eu ainda acabei preferindo na questão do equilíbrio o nosso FYE6, porque, querendo ou não, parece que falta grave nas músicas e deixa ela, como eu disse, sem sal, moleque. Isso é frustrante, mano. Porra, dual driver, cara. Se eu pego o FYE7 aqui, mano, ele dá um pau no FYE6.
Mas, enfim, galera, esse foi o nosso comparativo completaço, brabo do canal, que foi gravado no fim do carnaval. E ó, deixa eu dar uma notícia aqui. O primeiro caso de coronavírus foi confirmado hoje no estado de São Paulo. Olha só, moleque, olha. Importado da Itália, hein? Vou dar um salve aí pra pessoa que é italiana, mas é a mais brasileira. É brasileira, né? Não é italiana, é italiana falsificada, né, Thaís? Enfim, galera, o canal do Jaminho agradece. Espero que vocês tenham achado este querido comparativo muito útil, moleque. E qualquer coisa, deixa um comentário aí embaixo se faltou alguma informação, tá ligado? E fique esperto aí que vai chegar o nosso comparativo com o nosso FYE7 também, que, né, você tá ligado que a gente vai botar pra fuder com esse FYE8 aqui, que esse aqui é sem massagem, moleque. Canal Jaminho agradece, tamo junto, tamo together e se inscreve aí, tamo junto. Tem flick no meu flow, flick no meu flow. Cornflakes, air fry, Tomb Raider, drink water.